Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, professor de Geografia da Escola Municipal Marechal Alcides Etchegóin. Estamos aí mais uma vez trabalhando o nosso material de complementação escolar e a nossa parte de Geografia ela se encontra na página 7 e na página 8 da nossa apostila. A nossa apostila vai do dia 14 até o dia 18 de setembro, ok galera? Então, vamos lá, vamos ao nosso conteúdo da semana, galera. A gente começa aqui mostrando algumas músicas de Tom Jobim, que já é uma referência de aulas passadas, né? A relação das músicas de Tom Jobim com a geografia. E aqui a gente vai voltar para um tema também de aulas passadas. A gente está falando de globalização e dando enfoque na parte dos transportes e na parte da comunicação e como o transporte desenvolvido e a comunicação desenvolvida é capaz de fazer com que um país, uma sociedade possa evoluir. Ok, galera? Então vamos lá. A gente tem aqui algumas músicas de Tom Jobim, como Anos Dourados, Querida, Garota de Ipanema, Corcovado, Wave, Pela Luz dos Olhos Seus e Luísa. Inclusive fala aqui que Luísa foi trilha sonora da novela Brilhante, uma novela muito conhecida na década de 80. E é um bom tema para relembrarmos que a TV no Brasil completa 70 anos, no dia 18 de setembro. Continuando o textinho, mas quais são as relações entre os meios de comunicação e a geografia? As redes de comunicação e transporte são fundamentais para a organização do território dos países, além de transformarem as relações sociais. Então, gente, não existe uma sociedade evoluída sem que exista uma relação de comunicação, uma boa relação de comunicação e meio de transporte. Quanto mais evoluído é o meio de transporte de um determinado lugar, além do meio de comunicação, mais evoluída é aquela sociedade. Okay? Senão, quando a gente retira os meios de comunicação e retira os meios de transporte, na sociedade que vivemos hoje, tão dependente, tão globalizada, tão interligada, a gente vai ter um país fechado, um país muito fechado, o que não é muito interessante para o desenvolvimento dele. Ok, galera? Então, o transporte, os meios de transporte, ele tem uma importância muito grande. Os meios de comunicação também têm uma importância muito grande. Eles levam informação, eles são importantes para que possa fortalecer a democracia, para que a gente possa conhecer os nossos governantes, para conhecer aquilo que está sendo feito, aquilo que não está sendo feito, para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa expressar a nossa opinião. E esse meio de comunicação ele evoluiu ao longo dos anos. Ele não é o mesmo que existia há 100 anos atrás, há 70 anos atrás, levando em consideração, por exemplo, a evolução da televisão. A gente tem aqui um quadrinho que aqui nos mostra como que era a televisão em 1928 até a televisão dos dias de hoje, em 2007. E temos aqui as nossas atividades. Observando a imagem em seu caderno, diga quais modelos de televisão você já conhecia. Identifique pelo ano de sua criação. Então você não vai desenhar a televisão, você vai colocar o ano. Já conhecia a televisão de 2007, já conhecia a televisão de 1998. Às vezes alguém tem uma televisão velha, uma televisão antiga, ou então alguma televisão que um pai, um avô tem aí em casa. Então você vai colocar qual aparelho de televisão que você já conheceu, que você já viu, ok? Nesse quadrinho a gente consegue ver o quanto que o aparelho evoluiu, o quanto que a tecnologia ela fez com que a televisão deixasse de ser aquele aparelhinho que muitas vezes, antigamente, preto e branco, com problema de chiado, problema de ruído, até se tornar a televisão que a gente tem hoje, com acesso à internet, com possibilidades tanto de internet quanto de filmes, ouvir música, enfim. A gente tem aqui a número 2. Quais meios de comunicação e de transporte você conhece? E quais você tem acesso? Lembrando, gente, que, como eu falei, os meios de comunicação e os meios de transporte eles são fundamentais para o desenvolvimento de um país. Mas a gente voltando também, relembrando também, matéria que a gente já falou em aulas anteriores, relembrando a desigualdade social.
que seria a desigualdade social? A falta de equilíbrio, onde a gente tem um grupo pequeno de pessoas com muito dinheiro e um grupo muito grande de pessoas com pouco dinheiro. E a desigualdade social, ela pode ser refletida também nos meios de comunicação e nos meios de transporte. Será que toda a população brasileira, por exemplo, tem acesso a viagens de avião? Será que toda a população brasileira tem acesso a passeios num cruzeiro marítimo, por exemplo? Será que toda a população brasileira, uma reflexão, será que toda a população brasileira tem acesso à internet? Enfim, gente, a desigualdade social, ela causa esse desequilíbrio. E como a gente falou, que o meio de transporte e o meio de comunicação é fundamental para o desenvolvimento da nação, será que essa parcela da população que não tem acesso aos meios de transporte, aos meios de comunicação, será que essa parcela da população ela consegue se desenvolver? E vou além. Eu não estou falando de qualquer meio de transporte tão caro, por exemplo, avião, navio. Eu estou falando dos meios de transporte mais básicos. Existem pessoas no Brasil que não têm acesso a transporte público, não têm acesso a ônibus, não têm acesso a transporte público como um trem, por exemplo. Existem pessoas que sofrem esse problema de falta de acesso ao transporte público. Então, será que isso interfere na qualidade de vida, no desenvolvimento daquele local, daquela pessoa? Então reflita sobre isso, né? Quais meios de comunicação de transporte você conhece, a quais você tem acesso? A número 2. E a 3. Porque nem todas as pessoas conhecem ou têm acesso a todos os meios de transporte e de comunicação. O que a gente falou. Existem pessoas até que conhecem determinado meio de transporte, mas não têm acesso a ele. E não estamos falando aqui de transportes caros, como avião. Além desses, estamos falando até mesmo de meios de transporte básicos. Ok? E vamos aqui então para a nossa página 8. Aqui tem um esqueminha feita por um geógrafo muito conhecido, um geógrafo britânico chamado David Harvey, que fez esse esqueminha aqui, mostrando uma compreensão tempo-espaço, mostrando como os meios de transporte evoluíram. E a gente pode analisar isso olhando o planeta Terra. As distâncias que até então eram tão gigantes, elas foram se encurtando. Consequentemente, o mundo que ele nos parecia de certa forma inalcançável, ele também foi diminuindo. A gente tinha, por exemplo, transportes. Os meios de transporte eram feitos por cavalos, carruagens. As viagens eram feitas por carruagens, cavalo. Hoje nós temos jatos supersônicos. Então eu não posso dizer que o planeta em 1500 ele tinha o mesmo tamanho que o planeta de hoje. Geograficamente, fisicamente, o tamanho era o mesmo. Mas será que naquela época eu conseguia ter acesso a todos os lugares como eu consigo hoje? E é disso que a gente está falando, e é disso que esse esqueminha aqui está falando. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui 1500 a 1850, a velocidade das carruagens dos barcos à vela eram de 16 km por hora. Ou seja, os barcos antigamente levavam levavam meses para percorrer determinados quilômetros. Para dar a volta no mundo, eram meses. Aqui, em 1850 até 1930, já tivemos a invenção das locomotivas a vapor, né? As Marias-Fumaça, os barcos a vapor também. A velocidade aumentou para 100 km por hora. Os barcos a vapor aumentou para 57 km por hora. Ou seja, aqui os meios de transporte ficaram mais rápidos. A tecnologia nos meios de transporte possibilitou o acesso a diferentes lugares com muito mais rapidez. Aqui nos anos de 1950 já vieram os aviões a propulsão, onde a velocidade chegou de 480 a 600 km por hora.
a 640 km por hora. Ou seja, esse mundo que até então era grande, foi ficando menor. As distâncias vão se encurtando. Até chegar aos dias de hoje. A partir da década de 1960, os jatos de passageiros, esses jatos que têm uma velocidade acima de 1.000 km por hora. Isso facilita as relações pessoais, facilita com que a gente consiga ter relações com pessoas que até então a gente nem sonhava em conhecer. Isso facilita também a troca de mercadorias. Com essa velocidade do meio de transporte, a gente tem muito mais acesso a produtos importados, por exemplo. Assim como podemos também distribuir a nossa produção para diversos países do mundo. A gente pode importar e exportar. Importar é aquele quando a gente traz de fora um produto e exportar quando é aquele produto que é daqui, do nosso local, e a gente vende, transfere para outros lugares do mundo. Então, o meio de transporte ele desenvolve o país, não só na parte econômica, mas também na parte social, as relações sociais. Ok? E aqui a gente tem as perguntinhas. Desenhe o esquema de David Harvey no seu caderno. Então, esse mapinha aqui, esse esqueminha aqui, você vai pegar ele e vai desenhar no seu caderno. A número 2, lembrando que vivemos em um processo de intensificação da globalização, com suas palavras, explique o que entendeu ao analisar o esquema criado pelo geógrafo. Ou seja, o que você entendeu desse esquema aqui. Lembrando que eu acabei de falar. Com a evolução dos meios de transporte, com o aumento da tecnologia dos meios de transporte, esse mundo que até então era muito grande e tão inalcançável, ele foi ficando menor. Eu consigo chegar em determinados lugares com muito mais rapidez, porque esses meios de transporte desenvolvidos me possibilitam isso. Logo, o mundo, ele que meio que se encurtou. A gente tem acesso a diversos lugares com muito mais facilidade. E aqui, a 3. Agora reflita sobre as transformações ocorridas no dia a dia com os avanços no meio de transporte. Como isso muda a relação diária com o tempo? Como transforma o nosso cotidiano? Gente, o meio de transporte ele transforma o nosso cotidiano de diversas formas. Tanto na parte econômica quanto na parte social. Como eu falei, a gente tem acesso a produtos importados de diversas partes do mundo. A gente pode exportar os produtos daqui para outras partes do mundo também. Isso levando em consideração uma visão global. Mas vamos trazer também uma visão mais local. Quando você tem um meio de transporte adequado e bom no lugar que você mora, você tem acesso aos lugares, ao seu local de trabalho com mais rapidez. Você pode aumentar a possibilidade de lugares onde você vai ter a sua atividade econômica. Você pode trabalhar perto de um lugar. Você pode ter mais opções de trabalho. Você pode ter mais opções de lazer. Okay? Os meios de transporte facilitam o acesso. Facilita o acesso para o trabalho, facilita o acesso ao lazer, facilita o acesso aos lugares onde você pode ter educação. Né? Então os meios de transporte, eles nos trazem produtos, os meios de transporte nos dão acesso a diversos lugares e o meio de transporte também faz com que a gente aumente a relação social com diversas pessoas do mundo todo. Não só os meios de transporte, como os meios de comunicação. A gente pode viajar, conhecer diferentes culturas, a gente pode viajar e conhecer diferentes pessoas, assim como podemos também receber essas pessoas que vêm de diferentes lugares. O que transforma o nosso cotidiano. Se a gente não tiver um meio de transporte, por exemplo, tudo para. A gente não tem, por exemplo, combustível. A gente não tem acesso às coisas mais básicas. A gente não tem acesso à comida. Então a gente tem que refletir como é importante os meios de transporte para a nossa economia, para o nosso dia a dia e para o nosso desenvolvimento. Ok, galera? Então foi isso. Página 7, atividade 1, exercício 1, 2 e 3. E página 8, atividade 2, exercício 1, 2 e 3. Ok, galera? Eu espero poder ter ajudado vocês. Espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível, que todos estejam bem. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.